Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Entre Escutas Podcast. Estávamos com muita saudade de gravar aqui para vocês e aparecer e ter essa troca. Então hoje vamos trazer a temática sobre cuidados paliativos, lutos e perdas. Temas muito delicados, mas profundamente humanos. Nós vamos refletir sobre os impactos emocionais desses processos, da importância do cuidado com a saúde mental e como nós podemos atravessar esses momentos de finitude com mais sensibilidade, presença e acolhimento. Então, vamos adentrar por todos esses espaços, de emocional, desses processos tão delicados e dessas fases, e ninguém melhor para falar sobre isso do que Lívia Nádia. Vou apresentar um pouquinho do currículo incrível dela para vocês e depois ela se apresenta. Psicóloga pela Universidade Federal do Ceará, UFC, mestranda em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, Unifor, especialista em modalidade de residência em Cancerologia pela Escola de Saúde Pública do Ceará, especialista em Psicologia Hospitalar, responsável pelo Instituto No Mundo Psi e mentora de psicólogas clínicas, professora do Instituto Fratelli, possui formação em primeiros socorros psicológicos, psicologia hospitalar, psico-oncologia, cuidados paliativos, plantão psicológico, psicoterapia breve focal e tanatologia, e atuou em plantão psicológico nos 3 níveis de atenção à saúde. Então, Lívia, é um prazerzão te receber. Muito obrigada por aceitar o convite. Esse espaço é seu. Ai, muito obrigada, Sofia, Jade. Fico muito feliz. Acho que é uma temática que a gente precisa sim debater e eu fico muito honrada de ter sido convidada, justamente porque acho que a gente consegue acessar outras pessoas pela via do diálogo. Então, que seja um diálogo leve, ainda sendo um tema profundo, complexo e muitas vezes esquecido ou pouco debatido, né? Meu papel aqui é trazer conhecimento, é fazer com que a gente pense, é refletir um pouquinho. Então, eu agradeço muito. Espero que a gente possa fomentar reflexões em quem vai ouvir e fico disponível para fazer uma troca bem legal. Maravilhoso. Lívia, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. É um prazer enorme te receber. É um prazer enorme estar gravando aqui de novo, gente, com vocês, depois de tanto tempo. E hoje vamos falar de um tema muito delicado, né? Eu diria que é uma das únicas certezas que o ser humano tem na vida, que é a certeza da finitude, a certeza da morte, da perda, do luto, que muitas vezes é um tema que muitas pessoas têm tabu, as pessoas não gostam muito de falar. Todo mundo passa por isso, todo mundo vivencia, vai vivenciar, já vivenciou, mas pouco é falado sobre isso e conversado entre si. Então, a gente vai falar um pouco aqui, no momento que a gente lembra essa certeza da existência humana, né, dessa finitude, e a gente também vai salientar que esse luto, esse processo, né, ele é um processo extremamente singular de cada um, e muito mais importante do que o tempo é o acolhimento e a escuta. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, principalmente, espero que toque vocês, né, telespectadores e ouvintes aqui, e também, ao final, a gente vai deixar sempre nossos contatos também, a Lívia também, para a gente poder se comunicar e falar mais sobre isso também, posterior ao episódio. Lívia, eu queria começar te perguntando um pouco em relação aos cuidados paliativos, né? Quando a gente fala de cuidados paliativos, do que exatamente a gente está falando e qual é a importância desse cuidado para a saúde mental? Geralmente, quando falam cuidados paliativos, as pessoas têm, assim, um certo receio, uma angústia. E eu falo isso porque eu lido com pacientes nesse contexto todos os dias. Então, diante do adoecimento, ao falar a palavra paliação, a gente já associa ao não tem mais cura, não tem mais o que fazer, a gente precisa paliar. Só que o paliar é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. A gente está falando de, provavelmente, um diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida, e por ameaçar a vida, a gente precisa cuidar daquilo que é relevante para o paciente. E eu não estou falando só de físico, eu estou falando de uma dimensão psicológica, social e espiritual.
Eu acho que o grande diferencial do cuidado paliativo é isso. É trazer uma dimensão que pouco se fala na medicina. Então, a doença em si, ela vai seguir o seu curso. E a partir do momento que você tem, né, um diagnóstico como esse, você já fica pensando sobre a possibilidade de morrer. Ah, Lívia, mas é só para câncer? Não. Temos doenças respiratórias, doenças cardiológicas, doenças neurológicas. Toda e qualquer doença crônica que traz para nós essa ameaça já é um indicativo de que eu preciso cuidar além do físico, entender como é que é a reação do paciente à doença, como é que ele se propõe a enfrentar esse processo junto à família, englobando aquilo que muitas vezes o médico não pergunta. Então, o médico não pergunta como é que está em casa, como é que a família está lidando com isso, como é que ele vive a espiritualidade dele, o quanto que isso impacta no enfrentamento à doença. Porque muitas vezes, no adoecimento, quando a gente vive perdas múltiplas, o que resta é a fé. E eu, como psicóloga, preciso sim estimular essa fé. Não que eu vá, né, de forma alguma, converter alguém. Mas eu preciso perguntar, o que é importante para você nesse momento? Então, a avaliação, ela tem que acontecer desde o momento do diagnóstico. Não significa que está grave desde o diagnóstico. Significa que desde o diagnóstico nós vamos cuidar de sintomas desconfortáveis, nós vamos promover alívio, conforto, fazer um entendimento global de quem está doente. Então, quando falar, não, a avaliação é só para quem está morrendo, não é. Acho que eu quero começar com essa desmistificação mesmo. Não é só para quem está morrendo, pelo contrário, a gente precisa assumir isso desde o princípio. E aí eu percebo que pouco a pouco a gente está quebrando essa barreira. Até a formação médica em si tem sido mais aberta a entender que a gente precisa fazer isso desde os princípios do diagnóstico para que o paciente tenha mais conforto. Pode ser que a avaliação, inclusive, comece junto com o tratamento modificador. Ou seja, ele vai fazer ali uma quimioterapia, ou falando de outras doenças, né? Vai fazer ali uso de medicação, hemodiálise. Mas mesmo assim, paralelo a isso, ele vai ter um conforto de sintomas, porque é isso que o paliativo é, né? Conforto de sintomas, alívio do sofrimento, escuta a família, escuta outras dimensões que fogem e escapam à medicina. Então, isso é cuidado paliativo, né? É cuidar de um ser total e holístico. De forma integral, né? De toda aquela existência. E aí, Lívia, acho que muito do que a gente vai falar é sobre humanizar o processo de adoecimento, né? Acho que... E afeta toda a rede familiar, como você traz, né? Não é só a pessoa. E por muitas vezes esse modelo mais biomédico, né? Que não tem esse olhar muito ampliado para isso, não percebe. Então, isso que você traz da fé, de ter onde se amparar, é indispensável para esse processo, né? De tudo que a pessoa passa, desses impactos. E aí, a gente quer entrar justamente nessa parte. E aí a gente te pergunta, quais são os principais impactos emocionais para os pacientes e familiares durante esse processo dos cuidados paliativos? Eu acho que é um misto de sentimentos, ao mesmo tempo que eles vivem um processo de medo, que é normal, né? Em relação à possibilidade de finitude, como você falou no começo, Sofia, eu acho que é interessante trazer. Vivemos em um contemporâneo onde a morte não é citada. Ainda que seja muitas vezes banalizada, porque se alguém morre, a gente vê e passa a reportagem, né? Passa lá pelo feed do Instagram e a gente não se dá conta disso. Mas quando acontece com alguém próximo ou com alguém que nacionalmente é conhecido, a gente fica, isso pode acontecer comigo. E a gente não quer falar sobre isso. É um assunto evitado, é um tabu. É verdade. E vivemos em uma sociedade onde a juventude está em alta, então eu faço procedimentos estéticos para esconder o meu envelhecimento. E é por isso que tanto nos afeta debater sobre morte. Porque é um assunto totalmente negligenciado. E aí eu falo muito, né, que quando eu comecei a lidar com a morte e trabalhar com isso, eu passei a viver uma vida totalmente diferente. Uma vida bem mais significativa. Porque se é sabendo que eu vou morrer, que eu vou ter muito mais cuidado com o que eu faço hoje. É viver com propósito, é viver com sentido. Mas é uma discussão, eu entendo, né, enfim, pelo que a gente vive atualmente e todo o contexto wellness, né, de não querer envelhecer, a gente tem uma dificuldade imensa. Então, os familiares passam por esse processo de medo, passam por um processo de angústia, de tentar encontrar aí formas de prolongar essa vida. E aí, por isso que muitas vezes a avaliação não é nem aceita pelos próprios familiares, né, até mesmo o paciente. E também, né, essa ansiedade de como é que vai ser as coisas daqui pra frente,
uma tristeza. E aí eu começo a pensar sobre um processo de luto. Acho que a gente pode falar depois, né, mais sobre o luto antecipatório, que engloba todo o processo de adoecimento. Desde o momento que você sabe que está doente, você vive uma perda. Só o fato de você estar doente eu não sou mais saudável. Ou seja, primeiro perda. Eu vou perdendo várias coisas com o passar do tempo. Então, é um processo muito complexo que envolve sentimentos ambivalentes. Pode até ser que, em determinados casos, quando você percebe como familiar que o seu paciente está realmente muito fragilizado, você fica, poxa, eu não quero mais que ele sofra. Então, é um sentimento de tristeza, mas também de alívio, porque eu estou percebendo que ele pode encontrar outro tipo de cura. E, ao mesmo tempo, eu me sinto culpada por desejar isso. Entende? Então, são muitas coisas que perpassam esse mundo do adoecimento. E aí, quando você se dá conta disso, você fica, tá, por onde eu começo, né? Acho que o familiar fica totalmente desorganizado, assim como o paciente fica. E aquela história de que o paciente não entende. Ah, não, porque ele é idosinho. Porque cuidado paliativo, para deixar claro, né? A gente entende desde o momento neonatal até idosos. Então, eu posso ter bebês que estão em paliação, mesmo sendo bebês. Devido a uma condição congênita, algo do tipo que pode ter surgido, né? Mas, por você pensar, poxa, não, é um idosinho, ele não entende o que está acontecendo. Precisa contar para ele, não. Quem disse? Porque se você está doente, você sente no seu corpo que ele já não responde da melhor maneira. Eu consigo sentir, né, uma dor, sabe? O meu corpo fica diferente. Então, quando a gente deixa de informar coisas que são relevantes, a gente tira a autonomia desse sujeito. Então, é importante que, desde o início, ele tenha consciência do que está acontecendo. Isso é dar também voz a ele. É dar a oportunidade de fazer com que ele diga, eu quero viver isso, ou eu não quero passar por isso. Então, o paciente, né, precisa estar muito à frente do seu cuidado também, independente da idade a qual ele tenha. Então, os familiares, assumindo esse processo de cuidado, vão se colocando nesse lugar de protagonismos, esquecendo que existe uma pessoa que precisa estar bem mais autônomo nesse lugar, que é o paciente. Né? E é um debate constante de família, equipe, paciente, para melhor assistir esse sujeito. E a psicologia fica nessa intermediação, né? É o papel que fica ali tentando entender o que é mais confortável para todos os atores envolvidos. Então, nós também passamos por esse misto, até porque eu sou humana. Então, eu vivo aquilo ali da mesma forma como outra pessoa viveria. Eu sinto aquele impacto, né? A diferença é que eu sei como lidar. Então, isso é importante. É isso. Nossa, tantos pontos interessantíssimos. Eu me lembrei muito de uma entrevista do Pedro Bial com a Jut Jut. Aham. E aí, o Pedro Bial, ele sempre pergunta ao final pra pessoa, né? O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? A vida é uma maravilha. É que já é certo esse áudio. E aí, a Jut Jut disse algo assim que eu fiquei refletindo muito. Ela disse, a vida é simplesmente a tentativa constante de distrair que a gente vai morrer. A gente tenta se distrair o tempo todo, então é uma espécie de distração constante de que a gente tem que botar algum sentido, tipo, eu vou morrer. É a única certeza que eu tenho. O que é que eu tô fazendo enquanto isso? O que é que eu tô fazendo? Pra que eu tô vivendo? Qual é o sentido dessa vida? E eu achei interessantíssimo, porque às vezes eu achei muito legal quando você trouxe que a partir do momento que você começou a estudar mais isso, como você começou a viver de outra forma, como a sua vida começou a ter outro significado. E aí eu penso também, nossa, mas como é importante a gente saber também isso, né? A gente lembrar que a gente vai morrer, a gente lembrar, naturalizar, por mais que seja muito difícil, mas também começar a falar mais sobre essa morte. Sim. E como é algo que acontece desde a infância, né? Eu acho que hoje é um tabu muito grande. Acho que sempre foi falar de morte, por exemplo, com uma muito criança. evitativo sempre, né? É muito evitativo. Muitas pessoas, às vezes, dizem, não, fulano morreu. Não vamos levar a criança pro velório, não vamos levar ele, não vamos falar, não. Vamos dizer que ele viajou, vamos dizer que, assim, uma série de desculpas que vai acontecendo e a criança vai percebendo o que está acontecendo e não sabe muito bem o que está acontecendo. Sim. E muitas vezes aquele significado de morte, da perda, do desaparecimento é confundido e não é trabalhado. Até que chega na hora do luto. Sim. Que ela vai passar por isso em algum momento da vida dela e ela vai se deparar
né? Com essa perda, com esse luto, com tudo isso. E falando um pouco... Amiga, só À vontade, pra amiga. te complementar, mas é rapidinho. Essa questão do luto, que é o bloco que a gente vai adentrar, o luto, ele vem como uma resposta humana à perda. Né? Então, nós vamos passar Sim. por muitos lutos o tempo todo. A gente tá falando sobre morte, mas a gente perde o tempo todo. Sim. Né? A gente vive muitos lutos durante a vida e a gente precisa falar sobre isso. Né? A gente realmente... E aí me lembrou muito o livro, não sei se vocês já leram, da Ana Cláudia Quintana, clássico, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Sim. E aí ela traz muito sobre como encarar essa finitude, a gente conseguir explorar este campo, este lugar e pensar sobre isso e elaborar sobre, faz a gente viver com propósito, né? Então, quando você traz essa entrevista do Pedro Bial, eu vejo como uma passagem mesmo. É como se fosse a nossa vida é a passagem. O que é que a gente faz com isso? Sim. Né? Então, como é importante que a gente fale que a gente vai perder. A gente vive luto, como você falou, só de entrar num quadro de adoecimento. É perder a saúde. É perder, às vezes, os papéis funcionais dentro da família. É perder uma rotina que você tinha, um emprego que você não tá, uma autonomia. Então, uma questão motora, às vezes, você tá muito debilitado. E isso mexe com tudo que você já conhece sobre você e sobre como é a sua vida. E isso abala demais. Então, a gente vai adentrar pra te ouvir mais, mas como essa profissão, nós estarmos, sabe, dentro dos hospitais, nesses lugares de acolhimento, de escuta, e ter esse trabalho multi e ampliar esse olhar para os outros profissionais de saúde é indispensável para um processo de fato humanizado. E que essa fase, esses estágios, eles sejam perpassados da melhor maneira, né? Que cause bem-estar à pessoa e qualidade naquele momento. Mas, enfim, adentrando o luto antecipatório. Lívia, o que é esse luto antecipatório? E como ele costuma aparecer nestes contextos, né? Do hospital, de cuidados paliativos, mas você pode falar do luto como um todo, ficar à vontade. Então, antes de falar disso, eu queria sugerir um livro que fala muito sobre o contar a morte para crianças, né? Que legal. Então, ele é maravilhoso, que se chama A Arte de Falar da Morte para Crianças. E é um livro não só para psicólogos, pelo contrário, para pais, mães, Já educadores. fica a dica, pessoal. Gente, anota. Exatamente, é um livro maravilhoso. Eu sempre gosto de citá-lo, porque traz uma compreensão de que a criança, ainda que não tenha total entendimento, ela tem o entendimento dela. Então, a gente não faz uma conspiração de silêncio pensando que ela não vai entender. A gente favorece o entendimento naquilo que ela consegue. Então, isso é muito importante. A partir disso, a gente consegue fazer com que ela elabore o seu próprio processo de entendimento e luto, consequentemente. Né? Mas o que é o luto? O luto é uma transição psicossocial, né? A gente fala de um processo onde o meu psicológico, o meu estado intelectual e social, todos juntos vão trabalhar para que eu enfrente uma perda. Independente se for uma perda por morte ou alguma perda no meu universo pessoal. Então, a partir do momento que eu me separo de alguém, eu estou perdendo algo, eu posso estar vivendo um luto. A partir do momento que eu perco os meus filhos dentro de casa, que é a famosa síndrome do ninho vazio, né? Então, eu estou vivendo o luto porque aqueles meus filhos não estão, a casa está vazia, está diferente. Perco quando eu simplesmente mudo de cidade, ou seja, são tantas perdas que a gente não se dá conta, mas que isso nos ajuda a compreender o luto como um todo. Toda vez que eu perco algo, ainda que simbolicamente, eu estou vivendo o luto. E a gente não fala mais atualmente num estado que é fases do luto. Pelo contrário, né? Não falamos mais em estágios, porque isso dá um entendimento de que é passo a passo. Mastificado, né? É, exatamente. E que é linear pra eu todo preciso chegar... primeiro a negação, depois é raiva. Não existe isso. A partir do momento que eu entendo que é algo fluido, eu me permito viver da forma como eu consigo. Eu posso negar, depois aceitar, negar de novo, ir pra raiva. Então, é um processo totalmente flexível e subjetivo. Por isso que é importante a gente pensar que o modelo dual do luto, que é o modelo mais visto atualmente, nos propõe que a gente fica oscilando mesmo. E é nessa oscilação que há o equilíbrio de vida. É nessa oscilação onde eu enfrento a perda, mas ao mesmo tempo eu posso remoer, é que eu encontro um status de saudável mesmo. Aquela dor, ela nunca vai deixar de existir. Ela existe. O que diferencia é o modo como eu lido com ela.
Sabe aquele, sei lá, se a gente fizer um círculo dentro de um quadrado, o círculo vai permanecer do mesmo jeito, que é a dor. O que eu posso ampliar é o quadrado. Porque aí eu começo a aprender outras formas de viver, mesmo que com a perda. E aí o luto antecipatório no adoecimento vem, porque desde o primeiro momento eu sei que eu estou perdendo algo. Que como você até frisou, né? É o status de saudável. E aí depois que eu perco esse status de saudável, eu perco também a minha autonomia, a minha independência. O fato de eu pensar que eu estou perdendo e posso perder mais, já é esse processo de luto antecipatório se instalando. E eu digo pra vocês que é até saudável que isso aconteça. Porque eu já vou me preparando psicologicamente. Então, paulatinamente, eu consigo entender que a tristeza vai acontecer, a angústia vai acontecer, o medo, a ansiedade. Tudo isso para que depois surja um enfrentamento, uma aceitação adequada. Então, os autores mais famosos colocam que o luto antecipatório é uma forma preventiva. Ou seja, eu estou me preparando preventivamente para lidar com a perda em si. Uma vez eu lembro que eu atendi no hospital um paciente que tinha, por diabetes, perdido o dedão do pé. E aí falaram assim, Lívia, você pode atender esse paciente porque ele passou por um processo cirúrgico e ele tá bem irritado, ansioso. Porque, assim, não dá pra entender, ele só perdeu o dedão do pé. Aí eu, tá, mas ok, já é uma perda aí, primeiramente, né? Estamos falando de um órgão do nosso corpo. E aí, quando eu fui atendê-lo, eu entendi que aquele dedão do pé não era qualquer coisa. Ele era instrutor de autoescola. E para quem dirige, sabe que o dedão do pé tem uma força muito significativa na hora de acelerar e frear, né? Então, não era só o dedão do pé, era o instrumento dele de trabalho. Ou seja, provavelmente, além do pé, ele iria perder a função social, a sua independência, a sua renda e várias outras coisas consequentemente. Então, a perda tem que ser contextualizada. Então, quando você for parar pra pensar que alguém perdeu algo e dizer, não, é só isso. Depois tu consegue outro, né? Mas foi só o dedão do pé. Ou, vocês perderam um recém-nascido, tem como tentar de novo. O bebezinho da sua barriga, ele nem existiu ainda, ele nem nasceu. Como é que você se vinculou a ele? Não me interessa, né, o quão, da nossa perspectiva, isso vai influenciar. Mas contextualizando a quem perdeu, a quem viveu aquela dor. Porque dependendo de como a gente vai enfrentar aquela realidade, a dor ela pode ter uma magnitude bem maior do que eu imaginei anteriormente. Então é preciso ouvir quem está vivendo isso, né? Isso é muito importante. Nossa, muito importante, Lívia. E eu fiquei pensando também na questão até dos cuidados paliativos também. Como muitas vezes as pessoas escondem da própria pessoa que está nesse processo de paliação e não dão essa oportunidade também da própria pessoa processar como ela quer viver aquilo, né? Como ela quer que seja tomar decisões da vida e da vida que ela tem. É legal pontuar também que às vezes as pessoas botam muito cuidado paliativo como sinônimo de vai morrer. Sinônimo de vai acabar tudo, é só... É uma sentença pro fim, né? É uma sentença, exatamente. Quando muitas vezes pessoas vivem 10 anos de cuidados paliativos, 15 anos de paliação, 5 anos, não tem como saber, né? Não tem. Inclusive, a Ana Michele Soares foi uma paciente bem famosa na área da paliação, que ela viveu 10 anos com câncer metastático. Ela já era paciente paliativa e ela começou a expressar a experiência dela em livros. Então, tem um livro muito bom dela que se chama Enquanto Eu Respirar, que fala dessa experiência de vida onde ela foi paliada, mas ela nunca deixou de viver, de fato. Eu acho que o adoecimento e a paliação nos traz essa urgência em viver. Que se todo mundo tivesse essa mesma urgência, provavelmente nós estaríamos em lugares diferentes hoje. Nós pararíamos de apertar o piloto automático da vida e enfrentaríamos, né, um processo de morrência totalmente diferente. Porque todos os dias eu estou morrendo. Todos os dias que eu me levanto é um dia a menos. E o que eu estou fazendo com esses dias? De que forma eu estou vivendo essa minha vida? Porque é muito cruel quando a gente enxerga pessoas atualmente. Eu até questiono meus pacientes, você sabe pelo menos o que você comeu ontem? Não me lembro. Porque foi vivido de forma automática. E é isso que essa vida, né, acelerada e caótica do contemporâneo nos traz. Uma falta de implicação com a minha própria vida. Então,
eu não me aproprio do que eu tô vivendo e deixo isso passar. Sabe-se lá quando é que eu vou morrer, né? É isso. E é interessantíssimo como sempre retorna pro lugar do imediatismo. Como a gente vive acelerado, todo episódio a gente traz isso, porque diz sobre um modo de existir da nossa cultura, do nosso mundo. E o luto, ele altera a nossa forma de estar neste mundo também, né? E sobre a vida, sobre a finitude, Heidegger até traz, né? Que o ser humano é um ser para a morte. Então, assim, é exatamente isso. É o que a gente faz com isso. O que é que a gente faz com o nosso tempo? O quanto falta a forma que a gente se relaciona com os outros, com nós mesmos, do quanto estamos presentes, inteiros, né? Naquele espaço, naquele momento, e não vivendo apenas no piloto automático. Porque a gente recai sobre isso, né? Sobre esse sistema de ter que entregar, de ter que produzir. E aí vive passivamente a nossa vida. E não implicado, de fato, na nossa própria narrativa. Exatamente. E como é um lugar de exercitar e de observar com atenção e cuidado. Porque, né, temos um tempo mais curto, mas adentrando tudo isso, cuidados paliativos, lutas, perdas, isso fala sobre vida. Eu acho que é o que esse episódio mais fala, sobre vida e sobre como estamos vivendo ela. Enfim, já estamos nos encaminhando para o final. E Lívia, falando um pouco sobre esse processo do luto, quais são as influências, assim, o que influencia essa experiência de quem está vivendo esse luto? A gente tem, claro, né, que primeiramente a influência da cultura. Então, o modo como a gente vive a cultura aqui, no Ocidente, é totalmente diferente, né? Nos formatos orientais. Até porque a gente enxerga a morte de uma forma diferente, né? Cada cultura tem isso bem determinado, né? Aqui a gente ainda se esconde da morte, a gente ainda foca muito na medicalização, né, que é o poder também do médico sobre nossa própria vida. Antes, a gente tinha uma vida que era vivida e celebrada até a morte. Tem um filme que eu acho que não é nem a grande narrativa dele falar de morte, mas eu sempre pego isso para trazer, né? Que o nome do filme é Amor à Primeira Vista. Vocês já assistiram? Não sei se vocês já viram, né? Mas ele fala de uma paciente oncológica. Claro que isso não é o protagonismo, né? Óbvio, não vamos falar disso. Mas é um romance lá, bem fofinho e tal. Como coadjuvância, tem uma mãe que vive em paliação e ela decide fazer um funeral em vida. Faz muito tempo que eu assisti. Muito bom. E ela fala, olha, gente, eu estou morrendo. Eu consigo reconhecer isso, eu sinto o meu corpo. E eu quero que vocês façam homenagens para mim em vida. E aí ela monta um dia inteiro com teatro, aí tem dança, música, tem tanta coisa. E de primeiro momento a gente fica assim, como assim, né? Se isso se passa em Londres, talvez aqui isso fosse uma aberração, né? Mas o modo como a gente enxerga é exatamente isso. Poxa, eu me preparando para a minha morte. Será que a gente se prepara para morrer? Então, o luto, ele vai ser impactado pela cultura. Esse é o sinal claro. Mas também pelo modo como eu fui condicionada a entender a morte. Como meus pais me passaram essa experiência? Será que desde o início da minha vida eu entendi o que era morrer? Eu fui para velórios? Eu tive a oportunidade de participar desses rituais? Então, tem uma certa experiência pessoal e fatores de personalidade, né? Tem gente que é mais aberto, sim, a novas experiências, a mudanças, a viver transformações que o luto traz. Tem outras pessoas que têm dificuldade de lidar com o novo, de viver uma nova vida depois que aquela pessoa morre. Então, se a gente for pensar em influências, tanto as culturais como as sociais, e também fatores que são pessoais, o modo como eu também enxergo a vida. Por isso que é um exercício contínuo. E algo que tem uma influência significativa é a espiritualidade, né? Tem pessoas que lidam super bem com a morte porque têm uma ideia de que eu vou para um lugar bem melhor, que é um lugar junto a um Deus superior. Então, isso vai nos diferenciar. E eu acredito mesmo que pessoas que têm uma aproximação maior com a espiritualidade conseguem enfrentar melhor a morte, tendo em vista que elas se sustentam nessa fé, nessa possibilidade de continuar a vida plena posteriormente. E aí que surge para nós a importância de incentivar. Não que tenha que ser uma religião específica, mas como é que você exerce a sua fé? De que forma você consegue, né, estar mais próximo de algo que te dá conforto, que te dá esperança? Talvez eu não possa te dar aqui a esperança de que você vai ficar bem, mas eu quero construir com você uma esperança de que dias melhores podem chegar. Dias sem dor,
sem desconforto, sem sintomas ruins, dias que trazem para você que você vai estar estável clinicamente e emocionalmente pleno. Esse é o nosso objetivo, né? Lívia, eu queria fazer um convite aqui pra te ouvir, porque eu acho que a gente deve também fazer um episódio só sobre essa questão da religiosidade, cara. Porque, É nossa, muito bom. essa Lívia vai religiosidade... voltar, gente. Ela vai voltar. Gente, sério, porque, nossa, dá pra falar tanta coisa sobre da religiosidade e também pra outras questões, Sim, né? com Não só certeza. do luto, né? Mas, assim, outra coisa que a gente tem que trazer também, vai ter parte 2, viu? É também sobre o luto por suicídio, Sim. tudo isso. Nossa, tem tantos lutos Muito interessante. e não reconhecidos, né? E Sim. não A perda do reconhecidos. animal de Com estimação, enfim, de um Perda do namoro, um Natal. relacionamento, o luto do filho idealizado. Exato. Né? Tem tantos que vai ter que ter parte Tem 2, muitas ramificações, né? Muito, muito. Então, né, amiga, vamos fechar. Mas, assim, eu acho que pra... Meu Deus, tanta coisa, já me perdi. A gente queria te ouvir, Lívia, pra fechar um pouquinho da mensagem que você deixa, assim, pros profissionais de saúde mental, né, nessas demandas, enfim. Mas uma mensagem como um todo mesmo, a partir de tudo que a gente conversou. E aí, só bem rápido, eu lembro que eu vi um post no Instagram, mas que eu acho que representou muito do que o luto representa, que é assim, você, no início, é como se você tivesse submerso e mergulhado nesse mar, né, simbolicamente, dentro do mar. E com o tempo, não é que você saia do mar, mas você aprende a nadar nele, né? Então, você lida com aquilo, não é que a dor vai embora e você esqueça. Mas ela te atravessa numa forma de não te paralisar, talvez mais. E você consiga ter esse movimento de volta, mesmo que não como antes, né? O quadrado vai aumentando, né? Isso. O círculo vai tendo mais espaço ali pra... Sim. se É alocar. isso, amiga. E assim, pra você fechar e deixar a sua fala final, eu lembro do maioral Carl Rogers que ele traz. Como é que ele fala? Ele fala que ser profundamente ouvido é quase tão importante quanto ser amado. E, gente, isso me pega porque eu fico pensando em você, com seus pacientes, no contexto hospitalar, ouvindo. Porque isso é muito afetuoso também. Isso é cuidado, é atenção, é acessibilidade, é acolhimento. De você ser ouvido naquele contexto, a partir do que você passa. E muitas vezes você não tem espaço para isso. E como profissional de saúde mental, é indispensável nesse processo. Porque é isso, às vezes a rede familiar... E não é culpa da rede. Sim. Às vezes não sabe conduzir, não tem um preparo, enfim, por isso profissional. Falta de capacitação, Mas né? total. Mas, enfim, pra sua fala fechar nesse sentido do ouvir também, da escuta, do entre escutas. Eu acho muito importante falar primeiro para meus colegas, né? Nossos colegas de vida, que são os profissionais de saúde de forma geral. Nós não estamos ali para totalmente conseguir evitar aquele sofrimento. Mas a gente consegue sustentar junto com aquela pessoa. Então, quando me procuram para dar supervisão, falam assim, Lívia, o que é que eu faço agora? Aí eu sempre pergunto, tá, o que é que você acha que é importante nesse momento? Tem alguma intervenção para ser feita? Talvez não. Eu acho que a nossa principal ferramenta é estar lá. Somos nós mesmas. Eu não vou conseguir tirar a dor que aquela pessoa está sentindo, de perder alguém, de viver uma doença, mas eu consigo fazê-la se sentir ouvida, compreendida. E eu digo, né, nem pelo fato de eu falar algo. Vocês estão me olhando, vocês ficam assim, ó. E eu consigo ter uma conexão com vocês de entender, não, elas estão me compreendendo, isso é bom. Então, muitas vezes você não vai ter que falar algo, mas só de ficar validando o que essa pessoa está apresentando e sustentando aquela dor. Do tipo, eu não sei, não imagino que é viver isso, mas eu estou aqui com você. E eu vou ficar até que você consiga, né, encontrar novos sentidos também. A história da muleta, né? A psicologia serve como uma muleta. Para que essa pessoa também, em algum momento, busque a sua própria autonomia. Ela aprenda a lidar com a dor. Então, no cuidado paliativo em si, a gente vai viver nesse processo de tentar pensar em pequenas ações que possam dar um maior conforto. Não precisa ser algo robusto,
né? O fato de você tentar ali uma visita a mais, quebrar um protocolo dentro do hospital, ou fazer com que essa pessoa tenha um momento de humanização, de comer uma coisa diferente, de receber uma ligação, de ir ver a luz do sol, de tirar aquela pessoa daquele hospital, daquela enfermaria fechada e ver a luz do sol. Então, pequenas coisas que podem gerar um conforto que a gente pensa, poxa, não dá para ser muito, mas é suficiente. A humanização sempre vai ser possível a partir daquilo que eu me implico e busco, né, uma maior qualidade de vida para aquele sujeito. Então, isso é muito importante. Para quem está vivenciando uma perda, eu acho que, primeiramente, a gente tem que aceitar nossas emoções. Acho que entender o que eu estou sentindo e deixar isso fluir. Muitas vezes, né, a gente precisa dialogar com aquilo. Tá, mas por que eu estou vivenciando isso? Como é que isso se expressa no meu corpo? Eu percebo que eu fico ansiosa e como é que essa ansiedade se expressa em mim, o porquê que eu estou ansiosa, o que eu posso fazer para melhorar. É primeiro deixar fluir essas reações emocionais que não tem forma certa, não tem receita, não tem etapa por etapa a ser seguida. É você com você mesmo, seu corpo. E aí, se você perceber que realmente está muito difícil de lidar, que você não consegue ter, né, uma fluência no seu dia a dia, houve um prejuízo cognitivo, um prejuízo no trabalho, você não consegue se concentrar, você não consegue dar atenção direito às coisas necessárias, aí sim você busca um profissional. E não é um profissional que vai te passar uma medicação, tá? É um profissional especializado em te escutar primeiramente. Porque, se necessário, a gente vai lá e encaminha para um psiquiatra. É isso. Então, muito importante você primeiro se escutar, se perceber, tá me prejudicando, não tô conseguindo segurar esse peso sozinho. Então, eu vou procurar uma psicóloga, porque a partir dessa escuta, ela vai me dar um direcionamento adequado. Perfeito. É isso. E não sedar esse luto, né? E não sedar Essa essa experiência. Exatamente. Esse É isso vivido. mesmo. dor. Perfeito. Total. ótima Não tem pontuação. forma correta de viver, né? É a forma como a gente consegue. Gente, Lívia fechou com chave de ouro. Ai, que bom. E a rede social dela está aparecendo durante todo o vídeo, tudo na descrição, na legenda. Acompanhe o trabalho maravilhoso dela nas redes sociais. Eu sou uma super fã, não é à toa que o Lívia vem, você vai vir. Lívia, muito obrigada, assim, foi muito, muito rico essa troca. Eu espero que tenha atravessado todos que escutaram aqui com a gente. Nesse lugar de ser uma temática muito sensível e delicada, mas que a gente precisa falar sobre isso e desmistificar muitas coisas. E é isso. Quer falar mais alguma coisa, amiga? Gente, quem tiver algum comentário, alguma narrativa, uma pergunta, pode deixar nos comentários, tá certo? Pode falar com a gente no direct, no Instagram. A gente tá sempre disponível. E eu espero que tenha atravessado vocês aí. Estamos sempre aqui também. Procure um profissional qualificado também. E tudo acontece no Entre Escutas, né? Até os próximos episódios. Já Até a assistam próxima. os que já estão disponíveis. Tchau, tchau. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.